Muito bom dia, então. Hoje nós vamos trabalhar com algumas ideias relacionadas ao estudo dos quadriláteros, certo? O que seriam os quadriláteros? Quadriláteros são figuras geométricas formadas por 4 lados, como o próprio nome já diz. Quadri, certo? Que corresponde a 4, e láteros, que corresponde a lados, ou seja, toda figura geométrica que tem 4 lados é composta ou chamada de quadrilátero. Para nós entendermos um pouquinho melhor a ideia que um quadrilátero nos passa, nós precisamos observar a figura que eu tenho aqui na imagem. Então, algumas das características dos quadriláteros são possuir 4 vértices. Quem seriam os 4 vértices? Esses 4 pontos que formam a figura. Então, o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, que são esses 4 pontos aqui. Outra característica comum dos quadriláteros, possui o quê? 4 lados. O que são os lados? São os segmentos de reta que unem os vértices. Então, aqui eu tenho um segmento de reta entre o lado A e B, que vai ser o lado AB. Um segmento de reta entre o lado B e o lado C, que vai ser o lado BC. Um segmento de reta entre o lado C e o lado D, que vai ser o lado CD. E um segmento de reta entre o lado D, entre o vértice D e o vértice A, que vai ser o lado DA. Então, nós podemos escrever os lados desse quadrilátero como sendo os segmentos AB, BC, CD e DA, ou, em alguns casos, AD. Outra característica importante de um quadrilátero são os 4 ângulos internos, certo? Como ele tem 4 vértices, e lá no conceito dos polígonos, nós já trabalhamos a ideia dos ângulos internos, então nós temos um ângulo interno formado no vértice A, que eu vou chamar de ângulo A, colocar esse chapeuzinho em cima para identificar que ele é o ângulo. Um vértice B, um ângulo interno B, um ângulo interno C e um ângulo interno D. Ok? Outra característica importante que nós precisamos entender dos quadriláteros é que o quadrilátero é um polígono que possui 2 diagonais. O que é o conceito de diagonal? Certo? Diagonal são os segmentos de reta que unem os vértices opostos não correspondentes. Então, se eu sair aqui do vértice A, tá? O vértice B e o vértice D, eles são consecutivos. Então, não vai ter diagonal que sai do A nem para o B, nem do A para o C. Vai ter uma diagonal que vai sair lá do A e vai vir aqui para o C. Assim como também vai ter uma diagonal que vai vir lá do vértice B para o vértice D. Então, as diagonais são os segmentos A, C e os segmentos B, D. Correspondem, então, às diagonais desse quadrilátero. Quando nós falamos de soma dos ângulos internos de um polígono, certo? Lá na geometria básica, nós dizemos que a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer é igual ao número de lados menos 2 vezes 180 graus. Como nós já sabemos que o quadrilátero é um polígono que tem 4 lados, esse n que eu tenho aqui, ele vai ser substituído por 4, porque são 4 lados que o polígono tem. Então, soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 4 menos 2 vezes 180 graus, ok? 4 menos 2, 2. 2
vezes 180 graus, significa que todo quadrilátero, independente do tipo que ele seja, tem soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Então vamos agora a uma demonstração para comprovar esse valor aqui, que corresponde à soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero. Eu tenho aqui um quadrilátero A, B, C, D. Sabemos que em cada vértice existe a formação de um ângulo interno. Então, o ângulo interno A, o ângulo interno B, o ângulo interno C e o ângulo interno D. Se eu pegar e cortar essa figura aqui, isolando os 4 ângulos do quadrilátero, e depois de cortar, montar de forma que esses 4 ângulos vão se encontrar, olha o que vai acontecer aqui. Aqui eu vou ter o ângulo A, aqui eu vou ter o ângulo B, aqui eu vou ter o ângulo D, e aqui eu vou ter o ângulo C, certo? Só deixa eu arrumar aqui que eu botei um C aqui em cima. Se eu observar a figura, que figura formou aqui no meio? A formação dos ângulos. Uma circunferência. Quantos graus tem uma circunferência? Toda circunferência tem 360 graus. Essa, então, é uma das maneiras da gente comprovar a soma dos ângulos internos de um triângulo, de um quadrilátero qualquer. Então, lembrem-se sempre, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Bom, e continuando, de acordo com o tipo da figura que nós temos, nós podemos classificar esses quadriláteros. Basicamente, são 3 classificações que nós temos: os paralelogramos, os trapezoides ou trapézios e os quadriláteros quaisquer, certo? Quais seriam as características dessas figuras aqui, que são chamados de quadriláteros paralelogramos? Os quadriláteros paralelogramos, eles são caracterizados por possuir 2 pares de lados paralelos e congruentes, ou seja, esse lado aqui de cima e esse lado aqui de baixo são paralelos e têm a mesma medida. Assim como esse lado aqui e esse lado aqui também são paralelos e têm a mesma medida. Isso se aplica a todos os quadriláteros. Então, paralelo, paralelo, paralelo e paralelo. Congruente também. Lado paralelo e congruente. Lado paralelo e congruente. E assim, aqui também, certo? Paralelos e congruentes. Então, quem são os principais quadriláteros que pertencem a esse grupo aqui dos paralelogramos? O retângulo, o losango, o quadrado e essa figura que recebe o nome de paralelogramo. Outra característica bem importante. Primeiro, o losango, o quadrado e o retângulo possuem 4 ângulos iguais. Então, como são 360 graus a soma dos ângulos internos, se eu dividir 360 por 4, a soma, cada um desses ângulos vai ser igual a 90 graus. Certo? Ok? Já no paralelogramo e no losango, certo? A medida do ângulo vai ser aos pares. Por exemplo, essa diagonal aqui vai vir nesse vértice aqui. Então, este ângulo aqui é congruente a este ângulo aqui embaixo. Essa diagonal aqui vai atravessar o losango de um lado ao outro. Então, esse ângulo interno aqui vai ser igual a este ângulo interno aqui. O mesmo acontece no paralelogramo, certo? Se nós observarmos essa diagonal, ela vai atravessar o paralelogramo aqui. Isso quer dizer que esse ângulo tem a mesma medida desse ângulo aqui. Ou seja, a gente chama eles de congruentes. Assim como essa diagonal que vai daqui para cá, vai dizer que esses ângulos aqui,
esses dois pares de ângulos nesses dois vértices também são congruentes, ok? Então, algumas das características dos paralelogramos. O segundo grupo dos quadriláteros que nós vamos trabalhar se chamam trapézios ou trapezoides. Eles são caracterizados por possuir dois lados paralelos, porém não congruentes, certo? E os outros dois lados, que podem ser iguais, no caso do trapézio isósceles, ou podem ser com medidas diferentes, no caso do trapézio retângulo, certo? Quando nós falamos dos trapézios, os lados paralelos sempre vão ser chamados de bases, certo? Uma base sempre vai ser maior e a outra base sempre vai ser menor. Isso é a principal característica dos trapézios, certo? Em relação aos ângulos, nós dizemos que, normalmente, no trapézio isósceles, os ângulos da base são iguais, da base menor, né? E os ângulos da base superior também são iguais, certo? Já no trapézio retângulo, como ele forma um ângulo reto aqui, esses dois ângulos aqui, desse lado que a gente chama de altura, vão ser ângulos retos, ângulos de 90 graus. Esses dois ângulos aqui, eles vão ser ângulos suplementares, ou seja, a medida vai ser diferente, porém, a soma, vamos chamar esse aqui de ângulo A e esse aqui de ângulo B, porém a soma desse ângulozinho A com esse ângulozinho B vai ser sempre 180 graus, porque aqui eu preciso ter 180 com mais 180 dali para completar os 360 graus de um quadrilátero, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. E também, a título de curiosidade, nós temos aqueles quadriláteros que não são nem paralelogramos nem trapézios. Por quê? Porque eles não têm nem lados paralelos e congruentes, nem ângulos internos iguais ou semelhantes. Eles simplesmente são figuras que possuem apenas 4 lados, 4 ângulos e 4 diagonais. Eles são chamados, então, de quadriláteros quaisquer, ou um quadrilátero qualquer, certo? Nesse caso, nós temos figuras que não vão possuir propriedades, características específicas para relações métricas entre os lados e os ângulos, ok? Trabalhando um pouquinho sobre a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho o cálculo envolvendo a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer. Nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então aqui eu tenho uma figura, dois ângulos eu conheço, a figura é um trapézio, certo? Um trapézio retângulo. Esse quadradinho aqui representa um ângulo de 90 graus, então aqui eu tenho 90 e 90, só que eu não conheço esses dois ângulos aqui. Um está representado como x e o outro como 2x, ou seja, esse ângulo C aqui é a metade daquele ângulo D lá em cima. Como que eu vou fazer para determinar isso? Primeiramente, eu vou montar uma equação. Eu sei que o ângulo 2x mais o ângulo x mais o ângulo de 90 mais o outro ângulo de 90, juntos esses 4 ângulos somam 360 graus, certo? Então, reduzindo aqui os termos semelhantes, 2x mais 1x, eu tenho 3x. Mais, reduzindo aqui o 90 com o 90, eu tenho 180. E isso tudo é igual a 360 graus. Beleza? Uma equação do primeiro grau simples, vou deixar o 3x isolado no primeiro lado da equação, dizer que ele é igual a 360, e para mim tirar esse 180 daqui, ele vai vir para cá com a operação inversa. Esse aqui ele é positivo, aqui ele é negativo. Então, menos 180 graus.
Vou abaixar o 3x e vou resolver essa subtração aqui, ó. 360 menos 180. Dá quanto? Dá 180 graus. Agora, para deixar o x isolado, o 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 180 graus dividido por 3, nós temos que o valor de x é igual a quanto? 60 graus. Beleza? Significa que aqui, então, eu tenho um ângulo de 60 graus, e se esse aqui é o dobro, esse ângulo é de 120 graus. Conferindo, 90 mais 90, 180, 180 mais 120, 300, 300 mais 60, a soma dos ângulos internos dele, então, é 360 graus. Nesse exemplo aqui, nós vamos explorar um pouquinho dos ângulos dos paralelogramos. O que nós precisamos lembrar? Que os ângulos opostos das diagonais opostas são iguais. Então, esse x, né, o ângulo B, é igual ao ângulo D. Então, logo, nós podemos dizer que o ângulo B está representado por x, e x é igual a 50 graus, porque eles são iguais, certo? Assim como o ângulo A vai ser igual ao ângulo C, porque eles são ângulos opostos dentro do quadrilátero. Se o A representa y, então logo nós podemos dizer o quê? Que y é igual a z ou vice-versa. Z é igual a y. Como eu já achei o x, eu preciso achar o y e o z. O que eu vou fazer? São 4 ângulos, não são? Então, esse x aqui eu vou dizer que ele vale 50 graus. Esse z aqui eu vou dizer que ele vale y pela propriedade das igualdades que nós encontramos ali. E aí nós vamos ter o seguinte: y mais 50 graus do ângulo D, mais 50 graus do ângulo B, correspondem à soma dos ângulos internos do quadrilátero, que é 360 graus, ok? Reduzindo os termos semelhantes, um y mais um y, 2y, mais 50 mais 50, 100 graus. Tudo isso igual a 360. Passo 100 negativo, nós vamos ter, então, 2y igual a 360 graus, dividido a menos, divisão só depois, menos 100. 360 menos 100, nós vamos ter um valor de y igual a 260 graus. Se eu dividir esse 260 por 2 para isolar o y, o valor de y é igual a 130. Se lá em cima eu disse que o y e o z eram iguais, significa então que o z também vale 130. Então aqui nós vamos ter o x, ele vai valer quanto? Vai valer 50 graus. O y vai valer quanto? 130 graus. E o z vai valer quanto? 130 graus. Somando, 50 mais 50, 100. 100 mais 130, 230. 230 mais 130, 360, que corresponde também à soma dos ângulos internos do quadrilátero.